Nos expulsaram, filho, não temos ano novo, disse ela chorando. As palavras saíam entre soluços, em plena rua fria. O menino a abraçou sem entender completamente, até que o milionário que passava por ali parou, e o que ele fez mudou tudo em um instante. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Laura tentava ser forte, escondia as lágrimas virando o rosto para o lado, fingindo observar o movimento intenso da Avenida Paulista. Mas era inevitável que o pequenino notasse. Miguel puxou a mão dela com força, obrigando-a a olhar para baixo. E foi quando ele viu. As lágrimas já escorriam silenciosas, molhando o rosto que ela tentava desesperadamente esconder. Antes que ela pudesse segurá-las, as palavras saíram. Nos expulsaram, Miguel. A gente não tem onde passar o ano novo. Vamos ficar na rua! A voz de Laura quebrou no final e ela desabou ali mesmo, de joelhos no chão sujo do ponto de ônibus, agarrando o filho num abraço apertado enquanto os soluços finalmente escapavam sem controle. O menino ficou quieto nos braços dela, os olhos castanhos arregalados, tentando entender o que aquilo significava. Ficar na rua. As palavras ecoavam na cabecinha dele, mas não faziam sentido completo. Ele sabia que não tinham mais a casa. Tinha visto os homens levando os móveis embora naquela manhã. Tinha chorado quando tiraram a cama dele, os brinquedos, tudo. Mas ficar na rua parecia coisa de filme, de história triste que passava na televisão. Não era coisa que acontecia com ele e com a mamãe. Miguel levantou a mãozinha e enxugou as lágrimas do rosto de Laura com a manga do casaco. Não chora, mamãe. A voz fina dele carregava uma seriedade estranha para uma criança de 5 anos. A gente tem um ao outro. Você sempre fala isso, que a gente sempre vai ter um ao outro, não importa o quê. Laura apertou os olhos, tentando controlar o choro que teimava em sair. Deus, como ela tinha deixado as coisas chegarem até ali. Como tinha sido tão cega, tão ingênua. Rodrigo a destruiu por completo, e o pior era saber que ele tinha feito de propósito. Escolheu o dia 31 para o despejo, porque sabia que ela não teria para onde correr, que todo mundo estaria ocupado com Réveillon, com festas, com família. Ele queria vê-la quebrada, humilhada, sem saída, e conseguiu. Ela puxou Miguel para perto novamente, escondendo o rosto no cabelo bagunçado dele. Desculpa, filho. Desculpa por tudo isso. Miguel apertou os bracinhos finos ao redor do pescoço dela. Não precisa pedir desculpa, mamãe. O papai que é ruim, ele que mandou a gente embora. A inocência na voz dele doeu mais que qualquer coisa. Laura respirou fundo, tentando se recompor. Não podia desmoronar completamente, não ali, não na frente dele. Precisava ser forte, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Afastou Miguel delicadamente e segurou o rostinho dele entre as mãos, forçando um sorriso trêmulo. Você tá com fome? Miguel pensou por um segundo e balançou a cabeça que sim. Laura abriu a bolsa e vasculhou o fundo até encontrar uma nota amassada de R$10 e algumas moedas. Era tudo. O dinheiro da rescisão tinha ido embora, pagando as dívidas que Rodrigo deixou no nome dela. Contas de água e luz atrasadas. Remédio para Miguel quando ele ficou doente na semana passada. Ela guardou as moedas e segurou a nota com força. R$10. Era o que separava eles da fome naquele momento. Vem, vamos comprar alguma coisa para você comer. Levantou do chão, pendurou a mochila surrada nas costas, pegou a sacola plástica rasgada com as roupas e deu a mão para Miguel. Os dois caminharam pela calçada lotada, desviando de pessoas apressadas que esbarravam sem pedir desculpa, sem olhar. Laura avistou um carrinho de cachorro-quente na esquina e seguiu até lá. Pediu um para Miguel e uma latinha de refrigerante. O homem do carrinho cobrou R$8. Ela entregou a nota de 10 e recebeu 2 moedas de volta. Sobraram R$2 e algumas moedinhas soltas no fundo da bolsa. Era tudo agora. Miguel comeu sentado no meio-fio, balançando as perninhas enquanto observava os carros passarem. Laura ficou ao lado dele, incapaz de comer qualquer coisa.
O estômago revirava, a cabeça latejava e aquela sensação de estar vivendo um pesadelo não passava. Algumas horas atrás, eles ainda tinham uma casa. Algumas horas atrás, Miguel ainda tinha um quarto, uma cama, um cantinho que era só dele. Agora tinham um meio-fio na Avenida Paulista e a noite chegando rápido, trazendo junto o frio e a escuridão. Laura olhou para o céu. Estava ficando cinza, carregado, como se fosse chover a qualquer momento. Ótimo, seria perfeito fechar aquele dia com chuva. Ela tentou pensar em alguma solução, em algum lugar onde pudessem ficar, mas a mente parecia travada. A mãe dela morava longe, no interior, e o telefone só dava ocupado desde a manhã. A irmã estava viajando com a família, aproveitando o feriado na praia. As poucas amigas que Laura tinha estavam todas comprometidas, com casas cheias de parentes, com planos para a virada do ano. Ela pensou em ligar, em pedir ajuda, mas o orgulho a segurava. Aquele orgulho estúpido que insistia em dizer que ela não podia ser um peso, que precisava resolver as coisas sozinha. Mas como? Como resolver sozinha quando não tinha nada, absolutamente nada? Mamãe, a gente vai dormir onde hoje? A pergunta de Miguel a trouxe de volta à realidade. Laura olhou para ele, para aquele rostinho confiante que ainda acreditava que ela tinha as respostas, que ela podia consertar tudo. Não sei ainda, amor, a gente vai dar um jeito. A resposta saiu fraca, e Laura odiou a própria voz naquele momento. Miguel terminou de comer e limpou a boca com as costas da mão. Laura pegou um guardanapo que o homem do carrinho tinha dado e limpou direitinho o rosto dele. Depois levantou, ajudou o menino a se levantar também e os dois voltaram para o ponto de ônibus. Não porque fossem pegar ônibus para algum lugar, simplesmente porque não tinham para onde ir. Laura sentou no banco de metal frio, puxou Miguel para o colo e abraçou o filho com força. A cidade ao redor fervilhava. Buzinas, vozes, risadas, música alta vindo de algum carro que passou. Todo mundo estava animado, feliz, celebrando a chegada do ano novo. E ali estavam eles, sozinhos, invisíveis, descartados. Laura fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem de novo, silenciosas, enquanto Miguel encostava a cabecinha no ombro dela. Foi quando ela ouviu a voz. Uma voz masculina, grave, hesitante, com licença. Laura abriu os olhos e levantou a cabeça. Um homem estava parado na frente delas. Alto terno escuro, bem cortado, cabelo penteado para trás, expressão séria, mas com algo nos olhos que ela não conseguiu decifrar de imediato. Ele segurava uma pasta de couro numa das mãos e parecia completamente deslocado ali, naquele ponto de ônibus caótico. Desculpa incomodar. Ele falou devagar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Eu ouvi o que vocês estavam conversando. Laura sentiu o rosto esquentar. Que ótimo! Um estranho tinha presenciado o momento mais humilhante da vida dela. Ela apertou Miguel contra o peito instintivamente, como se precisasse protegê-lo. Não precisa de nada. Estamos bem. A voz dela saiu dura, defensiva. O homem balançou a cabeça devagar. Não, vocês não estão bem. E eu não vim aqui para fazer caridade nem nada do tipo. Só, ele passou a mão pelo rosto, claramente desconfortável. Eu não consigo simplesmente ir embora e fingir que não vi. Laura o encarou, desconfiada. Quem era aquele cara? O que ele queria? Miguel levantou a cabecinha e olhou para o homem com curiosidade. Você é amigo da mamãe? O homem deu um sorriso pequeno, triste. Não sou. Mas queria poder ajudar, se vocês deixarem. Laura sentiu a garganta apertar de novo. Parte dela queria gritar, mandar aquele estranho ir embora, dizer que não precisava da pena de ninguém. Mas a outra parte, a parte racional que ainda lutava para funcionar, sabia que não tinha escolha. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. E Miguel estava ali, no colo dela, com fome, com frio, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas confiando que ela ia protegê-lo. Como ela podia proteger o filho se recusasse ajuda por puro orgulho?
O homem continuou parado ali, esperando. Laura respirou fundo. O que você quer? Ele hesitou. Tenho um hotel aqui perto. Eu posso pagar um quarto para vocês ficarem hoje. Pelo menos para passar a noite. E amanhã a gente vê o que dá para fazer. Laura apertou os lábios. Por quê? Por que você faria isso? O homem desviou o olhar por um segundo, como se a pergunta o incomodasse. Porque quando eu vi vocês dois aqui conversando, o jeito que seu filho enxugou suas lágrimas, ele parou, respirou fundo. Me lembrou que ainda existe coisa boa no mundo, e eu não posso simplesmente virar as costas para isso. Laura ficou em silêncio, processando. Parte dela ainda gritava para recusar, para mandar aquele estranho embora. Mas Miguel mexeu no colo dela, ajeitando a cabecinha no ombro, e Laura sentiu o coração apertar. Ela olhou para o filho, depois olhou para o homem, e pela primeira vez naquele dia interminável, permitiu que um fio minúsculo de esperança entrasse. Laura não respondeu imediatamente. Ficou ali, sentada naquele banco frio do ponto de ônibus, segurando Miguel no colo, enquanto processava a oferta do estranho. Um hotel. Um lugar para dormir, um teto, mesmo que temporário. Parecia bom demais para ser verdade. E tudo que parecia bom demais, geralmente escondia algo ruim por trás. Ela aprendeu isso da pior forma possível com Rodrigo. Ele também parecia perfeito no começo. Também oferecia coisas. Também sorria daquele jeito que fazia ela acreditar que finalmente tinha encontrado alguém que se importava. Mentira. Tudo mentira. E agora esse homem, esse completo estranho de terno caro e postura confiante, queria ajudar? Por quê? Ninguém fazia nada de graça. Ninguém se importava de verdade. Laura apertou Miguel contra o peito, sentindo o coraçãozinho do menino bater tranquilo, confiante. Ele não entendia o perigo de aceitar ajuda de desconhecidos. Não entendia que o mundo estava cheio de gente que fingia bondade para conseguir algo em troca. Eu não aceito caridade. A voz de Laura saiu mais dura do que ela pretendia. O homem balançou a cabeça devagar, sem parecer ofendido. Não é caridade, é humanidade. Tem diferença. Laura deu uma risada curta, amarga. Humanidade. Palavra bonita, fácil de falar quando você está bem vestido, com dinheiro no bolso, com um lugar quentinho esperando você em casa. O homem engoliu em seco, e Laura viu algo passar pelo rosto dele. Dor, talvez, ou culpa. Ela não soube identificar direito, mas percebeu que as palavras tinham atingido algum lugar sensível. Você tem razão, ele admitiu baixinho. Eu não sei o que vocês estão passando. Não faço ideia de como é estar na situação de vocês. Mas eu sei como é sentir que o mundo não se importa. Sei como é estar cercado de gente e se sentir completamente sozinho. Laura franziu a testa. O que um cara daqueles, claramente bem-sucedido, saberia sobre solidão? Sobre desespero? Sobre não ter nada? Ele provavelmente tinha apartamento em bairro nobre, carro importado, conta bancária cheia. Como ousava comparar a vidinha confortável dele com o inferno que ela estava vivendo? Miguel mexeu no colo dela e olhou para o homem com aquela curiosidade pura que só criança tem. Qual é seu nome? O homem piscou, como se a pergunta o tivesse pego desprevenido. Depois deu um sorriso pequeno, genuíno. Rafael. E o seu? Miguel. Miguel sorriu de volta e Laura sentiu o estômago apertar. O filho dela era tão aberto, tão confiante. Precisava aprender a desconfiar mais, a se proteger. Mas como ensinar isso sem destruir a inocência dele? Prazer, Miguel. Rafael estendeu a mão e o menino apertou com empolgação. Você é rico? A pergunta saiu sem filtro e Laura sentiu o rosto esquentar. Miguel. Mas Rafael riu, uma risada baixa e sincera. Eu tenho dinheiro, sim. Trabalho bastante para isso. Miguel assentiu. Sério, minha mãe também trabalhava bastante, mas perdeu o emprego. E agora a gente não tem casa. O papai deu nossa casa para a namorada nova dele. Laura fechou os olhos, mortificada. Não precisava disso. Não precisava que o filho dela despejasse a tragédia deles na frente de um estranho, como se estivesse contando uma história qualquer. Rafael ficou quieto por um momento, absorvendo as palavras.
Depois olhou para Laura com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Compaixão, raiva, tristeza. Sinto muito. As palavras saíram sinceras, sem aquele tom condescendente que ela esperava. Laura desviou o olhar. Não precisa sentir nada. Não é problema seu, eu sei, mas mesmo assim sinto. Rafael coçou a nuca, claramente desconfortável. Olha, eu entendo se você não confia em mim. Faz todo sentido. Mas o que eu estou oferecendo é real. Sem segundas intenções. Só quero que vocês tenham onde ficar hoje. Que o Miguel tenha uma cama para dormir, que você possa descansar. É só isso. Laura mordeu o lábio, dividida. A parte racional dela gritava que precisava aceitar, que não tinha escolha, que Miguel precisava de um lugar seguro. Mas a parte ferida, a parte que Rodrigo destruiu, insistia que não podia confiar, que homens não faziam nada sem esperar algo em troca, que ela ia se arrepender. E se você quiser algo depois? A pergunta saiu quase num sussurro. E se você achar que eu devo alguma coisa por causa disso? Rafael a encarou nos olhos, sério. Eu não vou querer nada. Você não vai me dever nada. Amanhã de manhã, se você quiser ir embora e nunca mais me ver, tudo bem. Eu só não consigo ir para casa, sabendo que vocês vão passar a noite na rua, quando eu posso fazer alguma coisa. Laura sentiu os olhos arderem de novo. Droga! Por que ele tinha que parecer tão sincero? Por que não podia ser mais fácil recusar? Miguel bocejou, encostando a cabecinha no ombro dela. Mamãe, eu tô com sono. A voz fina dele estava cansada, e Laura percebeu que o menino mal tinha dormido na noite anterior. Ficou acordado até tarde, chorando baixinho no quarto, enquanto ela tentava juntar as coisas para o despejo. Ela olhou para Rafael, depois olhou para Miguel. Respirou fundo. Tá bom. A voz dela saiu trêmula. A gente aceita, mas só por hoje. Amanhã a gente vai embora. Rafael assentiu, e Laura viu o alívio no rosto dele. Tudo bem, só por hoje. Ele pegou o celular do bolso e digitou algo rápido. Tem um hotel aqui perto, uns 5 quarteirões. A gente pode ir andando ou eu chamo um carro. Como você prefere? Laura olhou para a mochila surrada e para a sacola plástica rasgada. Andando tá bom. Rafael guardou o celular e esperou enquanto Laura levantava, ajeitava a mochila nas costas e pegava a sacola com uma mão. Miguel escorregou do colo dela e ficou de pé, segurando a mão da mãe com força. Os três começaram a caminhar pela calçada movimentada. Rafael ia na frente, abrindo caminho entre as pessoas apressadas, e Laura o seguia alguns passos atrás, ainda desconfiada, ainda tensa. Miguel ia no meio, olhando para tudo com aquela curiosidade insaciável. A cada quarteirão que passavam, Laura sentia o peso da situação apertar mais o peito. Estava indo com um estranho para um hotel, colocando o filho em risco? Ou finalmente aceitando que precisava de ajuda? Não sabia. Só sabia que estava cansada demais para continuar lutando sozinha. Rafael parou em frente a um prédio discreto, com fachada limpa e uma placa pequena na entrada indicando que era um hotel. Nada ostensivo, nada exagerado. Um lugar simples, mas digno. Ele segurou a porta e fez sinal para Laura entrar. Ela hesitou por um segundo. Depois cruzou a entrada com Miguel ao lado. O interior era acolhedor. Piso de madeira clara. Algumas plantas nos cantos, uma recepção pequena com um rapaz jovem atrás do balcão. Rafael se aproximou e conversou baixo com o recepcionista. Laura ficou um pouco afastada, segurando firme a mão de Miguel, observando tudo com atenção. O recepcionista acenou, digitou algo no computador e entregou uma chave para Rafael. Quarto 212, segundo andar. Rafael agradeceu e se virou para Laura. Vamos. Ela assentiu e os três subiram as escadas. O corredor do segundo andar era silencioso, com carpete cinza que abafava os passos. Rafael parou na frente da porta do quarto 212 e destravou. Empurrou a porta devagar e acendeu a luz. O quarto era simples, mas limpo.
Uma cama de casal com lençóis brancos, um criado mudo com um abajur, uma televisão pequena na parede, banheiro ao lado, tinha até uma janela com vista para a rua. Laura entrou devagar, ainda processando. Miguel largou a mão dela e correu para a cama, jogando-se em cima com um sorriso largo. É macia, mamãe. Rafael ficou parado na porta sem entrar. Tem água quente no chuveiro. Sabonete e shampoo no banheiro. Se precisar de alguma coisa, é só ligar na recepção. Ele colocou a chave em cima do criado mudo. Laura se virou para ele, sem saber o que dizer. Obrigada não parecia suficiente. Nada parecia suficiente. Ela começou, mas a voz falhou. Não precisa falar nada. Rafael deu um sorriso pequeno, cansado. Descansa. Você e o Miguel. Amanhã a gente vê o resto. Ele começou a sair, mas Laura o chamou. Rafael? Ele parou e olhou para trás. Por quê? Por que você fez isso? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois deu de ombros. Porque alguém precisava fazer. A porta fechou com um clique suave, e Laura ficou parada no meio do quarto, olhando ao redor como se ainda não acreditasse que aquilo era real. Miguel já tinha tirado os tênis e estava deitado na cama, testando a maciez do colchão, pulando de leve. Mamãe, vem ver! É tão gostoso! Laura deixou a mochila cair no chão e sentou na beirada da cama. O corpo inteiro doía, como se tivesse carregado o peso do mundo nas costas o dia inteiro. E, de certa forma, era exatamente isso que ela tinha feito. Miguel se enfiou debaixo do edredom e fechou os olhos, sorrindo. A gente tem cama hoje, mamãe. A gente tem um lugar. A voz dele estava cheia de alívio, e Laura sentiu o peito apertar. Tem, amor. Hoje a gente tem. Ela passou a mão nos cabelos bagunçados dele, afastando as mechas da testa. Miguel abriu os olhos e a encarou com aquela seriedade estranha que aparecia de vez em quando. Aquele moço é legal. O Rafael. Laura hesitou. Não sei ainda, filho. A gente mal conhece ele. Mas ele ajudou a gente, Miguel insistiu. Ele podia ter ido embora, mas não foi. Isso é ser legal. A lógica simples de criança. Laura queria acreditar que era tão fácil assim, que bondade existia sem interesse por trás, que pessoas ajudavam só porque sim. Mas a vida tinha ensinado o contrário. Rodrigo também parecia legal no começo, também ajudava, também sorria, também fazia ela se sentir especial. Até o dia em que decidiu que ela não servia mais, que tinha encontrado algo melhor, alguém melhor. Vamos tomar banho, tá bom? Laura desviou do assunto. Você tá sujo da rua. Miguel fez cara feia. Eu quero dormir. Banho primeiro, depois você dorme. Laura levantou e foi até a mochila, vasculhando até encontrar uma muda de roupa limpa para Miguel e outra para ela. Entrou no banheiro e abriu o chuveiro. A água demorou alguns segundos para esquentar, mas quando esquentou, saiu forte e quentinha, enchendo o banheiro de vapor. Laura ajudou Miguel a tirar a roupa e colocou ele embaixo do chuveiro. O menino fechou os olhos, deixando a água cair no rosto, e deu um suspiro longo. Tá quentinho, mamãe. Laura pegou o sabonete que estava ao lado da pia e ensaboou o filho com cuidado, tirando a sujeira do dia, a poeira da rua, o cheiro de fumaça de ônibus que grudava em tudo. Miguel se deixou lavar sem reclamar, quieto, quase adormecendo em pé. Quando terminou, Laura o enrolou numa toalha branca e felpuda que estava pendurada no box. Levou ele para o quarto, trocou a roupa dele e colocou na cama. Miguel se enfiou debaixo do edredom novamente e fechou os olhos quase instantaneamente. Dorme, meu amor. Laura beijou a testa dele. Eu vou tomar banho também. Miguel murmurou algo ininteligível, já meio dormindo, e Laura voltou para o banheiro. Tirou a roupa devagar, evitando olhar para o espelho. Não queria ver o reflexo, não queria encarar a mulher destruída que sabia que estava lá. Entrou no chuveiro e deixou a água quente cair sobre o corpo, lavando a sujeira, o cansaço, as lágrimas que ainda insistiam em vir. Ficou ali por longos minutos, só sentindo a água, tentando esvaziar a mente. Quando saiu, se secou rapidamente e vestiu a roupa limpa.
Voltou para o quarto e encontrou Miguel dormindo profundamente, a respiração leve e tranquila. Laura deitou ao lado dele, puxando o edredom até o queixo, e ficou olhando para o teto. O quarto estava em silêncio. Lá fora, a cidade continuava barulhenta. Buzinas e vozes abafadas atravessando a janela fechada. Mas ali dentro era quase pacífico. Quase. Porque a cabeça de Laura não conseguia descansar. Ficava voltando para o ponto de ônibus, para o momento em que Rafael apareceu, para o jeito como ele olhou para ela e para Miguel. Tinha algo naquele olhar, algo que ia além de pena ou compaixão superficial. Parecia dor, como se ele tivesse visto algo neles que o machucou de verdade. Laura revirou na cama, tentando afastar os pensamentos. Não importava porque Rafael tinha ajudado. Importava que amanhã ela precisava sair dali e encontrar uma solução de verdade. Não podia ficar dependendo da bondade de estranhos. Precisava de um emprego, de um lugar para morar, de estabilidade para Miguel. Mas como? Como recomeçar do zero quando não tinha nada? Quando não tinha referências? Quando não tinha dinheiro para aluguel? Quando mal tinha roupa limpa suficiente para uma entrevista de emprego? O desespero voltou, apertando o peito dela como uma mão invisível. Laura fechou os olhos com força, tentando controlar a respiração. Não podia surtar. Não agora. Não ali. Miguel precisava dela inteira, funcional, forte. Mesmo que por dentro ela estivesse completamente despedaçada. O celular dela vibrou dentro da mochila. Laura franziu a testa e levantou devagar, pegando o aparelho. A tela mostrava uma mensagem de número desconhecido. Espero que estejam bem. Qualquer coisa pode me chamar. Rafael. Embaixo, o número dele. Laura ficou olhando para a mensagem, dividida entre irritação e algo que não conseguia nomear. Como ele tinha conseguido o número dela? Deve ter pedido na recepção. Ou talvez ela tivesse dado sem perceber no meio da confusão. Não lembrava direito. Ela digitou uma resposta rápida. Obrigada. Estamos bem. Curto. Direto. Sem abrir espaço para intimidade. Rafael respondeu quase imediatamente. Ótimo. Descansa. Amanhã a gente conversa se você quiser. Laura trancou o celular e jogou de volta na mochila. Deitou novamente ao lado de Miguel e puxou o menino para perto, sentindo o calor do corpinho dele contra o seu. Pelo menos hoje ele estava seguro. Estava limpo, alimentado, dormindo numa cama de verdade. Era mais do que ela conseguiu oferecer nas últimas semanas. E era tudo graças a um estranho que apareceu do nada e decidiu ajudar. Laura não sabia se deveria se sentir grata ou humilhada. Provavelmente as duas coisas. Fechou os olhos e tentou dormir, mas o sono demorou a vir. A cabeça não parava, girando em círculos, voltando sempre para o mesmo lugar. Rafael. Por que ele fez aquilo? O que ele viu neles que o fez parar? Ela queria acreditar que era bondade pura, que ainda existiam pessoas boas no mundo. Mas a desconfiança era mais forte. Rodrigo tinha destruído qualquer capacidade dela de confiar facilmente. E agora, mesmo querendo acreditar, mesmo precisando acreditar, Laura não conseguia. Não completamente. O sono finalmente veio, leve e cheio de sonhos confusos. Laura acordou algumas vezes durante a noite, sempre checando se Miguel ainda estava ali, se aquilo tudo não era um sonho cruel. Mas o menino estava sempre lá, dormindo tranquilo, alheio ao caos que era a vida deles. Quando amanheceu, a luz do sol entrou pela janela iluminando o quarto. Laura piscou, desorientada por um segundo, até lembrar onde estava. Hotel. Rafael. Ajuda de um estranho. Miguel ainda dormia, e Laura aproveitou para levantar sem acordá-lo. Foi até a janela e olhou lá para fora. A rua estava mais calma agora, menos movimento que no dia anterior. 1º de janeiro, ano novo, recomeço. Que piada! Laura encostou a testa no vidro frio e respirou fundo. Precisava de um plano, precisava pensar no próximo passo. Mas antes disso, precisava entender quem era Rafael.
Precisava saber se podia realmente confiar nele ou se deveria pegar Miguel e sair correndo antes que as coisas complicassem. O celular vibrou de novo. Outra mensagem dele. Bom dia. Espero que tenham dormido bem. Vou mandar café da manhã aí pro quarto. Depois, se quiser conversar, me avisa. Laura leu a mensagem 2 vezes. Café da manhã. Ele estava mandando comida. De novo ajudando. De novo sendo gentil. Por quê? Ela digitou uma resposta. Não precisa fazer isso. A resposta veio rápida. Eu sei, mas quero fazer mesmo assim. Laura suspirou. Esse homem era impossível. Bateram na porta. Laura olhou para Miguel, que continuava dormindo, e foi atender. Um funcionário do hotel estava lá, segurando uma bandeja com café, pães, frutas, suco. Bom dia. Café da manhã do Sr. Rafael. Laura aceitou a bandeja, agradeceu baixinho e fechou a porta. Colocou tudo em cima da mesinha pequena que tinha no canto do quarto e ficou olhando. Pão francês quentinho, manteiga, geleia, frutas frescas, suco de laranja, café, comida de verdade, comida que ela não precisou mendigar, roubar ou se humilhar para conseguir. Miguel mexeu na cama e abriu os olhos devagar. Sentiu o cheiro e sentou rapidamente. Tem comida, mamãe? Laura assentiu e Miguel pulou da cama correndo até a mesa. Os olhos dele brilharam quando viu tudo. É pra gente, tudo isso? É. Laura se sentou ao lado dele. Vamos comer. Miguel atacou o pão com uma fome que partiu o coração de Laura. Ela comeu devagar, mais por obrigação que por vontade. A comida estava boa, mas descia pesada, carregada de culpa e confusão. Quando terminaram, Laura limpou a boca de Miguel com o guardanapo e respirou fundo. Filho, a gente precisa conversar. Miguel olhou para ela, sério. Sobre o quê? Sobre o que a gente vai fazer agora? Miguel mastigou o último pedaço de pão e olhou para Laura com aquela atenção total que ele sempre dava quando ela usava o tom sério. A gente não pode ficar aqui para sempre, amor. Esse quarto, essa ajuda toda, é só por enquanto. A gente precisa achar um jeito de seguir sozinhos. Miguel franziu a testa. A gente vai embora hoje? Laura hesitou. Provavelmente. Eu não sei ainda, mas a gente não pode depender do Rafael. Ele é um estranho, Miguel. Por mais legal que ele pareça, a gente não conhece ele. Por que não? Miguel perguntou com aquela simplicidade desconcertante. A gente pode conhecer. Laura suspirou. Não é assim que funciona, filho. As pessoas não ajudam de graça. Sempre tem alguma coisa por trás. O menino balançou a cabeça, mas ele não pediu nada. Só ajudou. Ainda, Miguel. Ainda não pediu nada. Laura passou a mão pelo rosto cansada. Mas uma hora vai pedir. Sempre pedem. Miguel ficou quieto por um momento, processando. Depois olhou para a mãe com aqueles olhos grandes e disse baixinho. O papai pedia coisas. Pedia que você ficasse quieta. Pedia que não reclamasse. Pedia que a gente não fizesse barulho. O Rafael não pediu nada disso. A comparação atingiu Laura em cheio. Miguel tinha razão. Rodrigo sempre pedia, sempre exigia, sempre controlava. E Rafael até agora não tinha feito nada disso. Mas ainda assim, a desconfiança estava lá, enraizada fundo, impedindo que ela baixasse a guarda completamente. Vamos ver como o dia vai ser, tá bom? Laura desviou do assunto. A gente toma um banho, se arruma e depois decide. Miguel aceitou e os dois se prepararam. Laura ajudou o filho a escovar os dentes com a escova que tinha na mochila, penteou o cabelo dele e vestiu uma roupa limpa. Depois cuidou de si mesma, tentando parecer minimamente apresentável, mesmo sabendo que as roupas estavam amassadas e o rosto ainda carregava as marcas de uma noite mal dormida. Quando estavam prontos, o celular de Laura vibrou de novo. Mensagem de Rafael. Pode descer? Ou prefere que eu suba? Laura olhou para Miguel, que estava sentado na cama balançando as pernas. Digitou a resposta. A gente desce. Não queria Rafael entrando no quarto. Parecia íntimo demais, invasivo demais. Encontrar ele no saguão era mais seguro, mais neutro.
Vamos, Miguel. Ela pegou a mochila e a sacola. Miguel pulou da cama e deu a mão para ela. Os dois desceram as escadas e encontraram Rafael sentado numa poltrona perto da recepção. Ele estava com uma roupa mais casual hoje, calça jeans e camisa branca, mas ainda assim mantinha aquela postura confiante de quem estava acostumado a comandar. Quando viu Laura e Miguel, levantou e sorriu. Bom dia. Dormiram bem? Miguel respondeu antes de Laura. Dormi super bem. A cama era muito gostosa. Rafael riu baixinho. Que bom. Fico feliz. Laura ficou parada, segurando firme a alça da mochila. Obrigada pelo café da manhã. Não precisava. Rafael deu de ombros. Precisava sim. Ninguém toma decisão boa de estômago vazio. Ele olhou para a mochila nas costas de Laura e a sacola na mão dela. Vocês vão embora? Laura respirou fundo. A gente não pode ficar abusando da sua boa vontade. Rafael balançou a cabeça. Não é abuso se eu estou oferecendo. Ele enfiou as mãos nos bolsos, parecendo escolher as palavras com cuidado. Olha, eu sei que você não confia em mim, e eu entendo completamente. Mas antes de vocês irem embora, eu queria pelo menos conversar, explicar melhor por que eu fiz isso tudo. Laura cruzou os braços. Tá bom, pode falar. Rafael olhou ao redor, para o movimento pequeno do saguão, e fez sinal para uma mesa no canto, perto da janela. Podemos sentar? Vai ser mais confortável. Laura hesitou, mas concordou. Os três foram até a mesa e sentaram. Miguel ficou no meio, olhando ora para a mãe, ora para Rafael. Rafael respirou fundo e começou. Eu perdi minha esposa há 3 anos. A declaração saiu direta, sem rodeios, e pegou Laura desprevenida. Ela piscou, processando. Câncer. Rafael continuou, a voz mais baixa agora. Foi rápido. 6 meses desde o diagnóstico até o fim. A gente não teve filhos. Ela sempre quis, mas a gente adiava. Sempre tinha algum motivo. Trabalho, viagem, projetos. A gente achava que tinha tempo. Laura sentiu o peito apertar. Ela não esperava isso. Não esperava que Rafael tivesse uma história de perda, de dor. Depois que ela se foi, eu mergulhei no trabalho. Rafael olhou para as próprias mãos. Não tinha mais nada. A casa ficou vazia. A vida ficou vazia. Eu construí uma empresa. Ganhei dinheiro. Conquistei tudo que achava que importava. Mas no final do dia, voltava para casa e não tinha ninguém esperando. Não tinha sentido nenhum. Miguel estava quieto, ouvindo atento mesmo sem entender tudo. Laura não sabia o que dizer. Ontem, quando eu vi vocês dois no ponto de ônibus, Rafael levantou os olhos e encarou Laura. Quando eu vi o jeito que o Miguel enxugou suas lágrimas, o jeito que ele te consolou mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, aquilo me lembrou de tudo que eu perdi, de tudo que eu nunca vou ter. A voz dele falhou um pouco no final, e eu não consegui simplesmente passar reto e fingir que não vi. Porque vocês dois têm algo que eu daria tudo para ter de volta. Vocês têm um ao outro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Laura sentiu os olhos arderem. Ela não queria se emocionar, não queria baixar a guarda, mas as palavras de Rafael eram tão cruas, tão honestas, que era impossível não sentir. Eu não quero nada em troca, Rafael continuou. Não quero que você ache que eu estou esperando alguma coisa. Eu só queria ajudar. Porque quando a gente está no fundo do poço, às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que estenda a mão. E ninguém estendeu a mão para mim quando eu mais precisei. Então eu quero ser essa pessoa para vocês. Laura limpou os olhos rapidamente, tentando esconder que estava emocionada. Você não me conhece, não conhece a minha história. Como você sabe que eu mereço ajuda? Eu não sei, Rafael admitiu, mas eu não preciso saber. Você é uma mãe tentando proteger o filho, e isso já é suficiente para mim. Miguel puxou a manga de Rafael. Você é sozinho? Rafael olhou para o menino e deu um sorriso triste. Sou sim. Você não tem amigos? Rafael pensou por um segundo. Tenho conhecidos, gente que trabalha comigo, mas amigos de verdade? Não,
Miguel franziu a testa, pensativo. Então, você precisa de amigos. Todo mundo precisa de amigos. Laura sentiu o coração apertar. A simplicidade de Miguel sempre desarrumava tudo. Rafael riu baixinho, mas os olhos dele brilharam. Você tem razão. Todo mundo precisa. Laura respirou fundo. Olhou para Rafael, para a sinceridade no rosto dele, para a dor que ele carregava mesmo tentando esconder. Olhou para Miguel, que estava ali, sereno, confiante, como se tudo fizesse sentido na cabecinha dele. E pela primeira vez desde que tudo desmoronou, Laura permitiu que a desconfiança cedesse um pouco. Tá bom, ela disse baixinho. A gente aceita sua ajuda, mas com uma condição. Rafael ergueu as sobrancelhas. Qual? Eu quero trabalhar. Laura se endireitou na cadeira. Eu não quero depender de caridade. Se você pode me ajudar a arrumar um emprego, qualquer coisa, eu aceito. Mas eu preciso ganhar meu próprio dinheiro. Preciso conseguir sair dessa situação com minhas próprias forças. Rafael assentiu devagar. Eu posso ajudar com isso. Tenho contatos, conheço gente que está contratando. A gente dá um jeito. Laura sentiu um fio de esperança crescer. Não era muito, mas era alguma coisa. Era um começo. E obrigada. Ela forçou as palavras para fora. De verdade. Por tudo. Rafael deu um sorriso pequeno. De nada. E Laura? Ela olhou para ele. Você não está sozinha nisso. Não precisa carregar tudo nas costas. As palavras mexeram com algo profundo dentro dela. Fazia tanto tempo que Laura se sentia sozinha, que tinha esquecido como era ter alguém do lado. Miguel puxou a mão de Rafael e a mão de Laura, juntando as duas. Pronto, agora a gente é amigos. Os adultos se entreolharam e riram, um riso leve, quase tímido. Pronto, Rafael concordou. Agora a gente é amigos. Rafael não deixou Laura e Miguel voltarem para a rua. Disse que o quarto do hotel estava pago por mais uma semana e que eles podiam ficar enquanto Laura procurava emprego. Ela resistiu no começo, repetindo que não queria ser peso, mas Rafael foi firme. Não é peso, é o mínimo que eu posso fazer enquanto você se organiza. Laura acabou aceitando, mais por Miguel do que por ela mesma. O menino precisava de estabilidade, de um lugar seguro para dormir, para brincar, para simplesmente ser criança sem carregar o peso do caos que a vida deles virou. Nos dias seguintes, Rafael apareceu com frequência. Trazia comida, conversava com Miguel, perguntava como Laura estava se sentindo. No começo ela ficava tensa, esperando o momento em que ele cobraria algo, em que pediria alguma coisa em troca. Mas o pedido nunca veio. Rafael era respeitoso, mantinha distância quando percebia que Laura precisava de espaço, mas estava sempre disponível quando ela precisava. E aos poucos, sem que Laura percebesse direito, aquela presença começou a se tornar familiar, confortável até. No terceiro dia, Rafael apareceu com uma proposta. Conversei com uma amiga que tem uma loja de roupas infantis no shopping. Ele estava sentado na mesma mesa do canto, com Laura e Miguel. Ela está precisando de uma vendedora. Se você quiser, eu posso te indicar. Laura sentiu o coração acelerar. Um emprego de verdade, uma chance de recomeçar. Eu quero. A resposta saiu rápida, quase desesperada. Rafael sorriu. Ótimo. Eu já falei de você para ela. Ela quer te conhecer amanhã de manhã. Pode ser? Laura assentiu, mas o nervosismo já começava a apertar. Fazia semanas que ela não ia a uma entrevista, e a última vez que tinha trabalhado em loja foi há mais de um mês, antes de ser demitida sem aviso. E se eu não for boa o suficiente? E se ela não gostar de mim? Você vai ser ótima. Rafael disse com aquela confiança que irritava e confortava ao mesmo tempo. E a Cecília é gente boa. Não é do tipo que julga pela aparência ou por situação difícil. Ela entende de recomeço. Laura queria acreditar, mas a insegurança estava ali, sussurrando que ela ia estragar tudo, que não merecia aquela chance. Miguel puxou a manga dela. Você é a melhor vendedora do mundo, mamãe. Você sempre ajudava todo mundo na loja antiga. Laura olhou para o filho e sentiu os olhos arderem.
Como ele conseguia ter tanta fé nela quando ela mesma não tinha? Obrigada, amor. Ela beijou a testa dele. No dia seguinte, Laura acordou cedo, tomou banho, vestiu a roupa mais apresentável que tinha e tentou se arrumar o melhor possível. Rafael ofereceu para levar ela até o shopping, mas Laura recusou. Preferia ir sozinha, precisava fazer aquilo com as próprias pernas. Ele respeitou, mas antes dela sair, entregou um cartão de transporte carregado, para você não gastar o que tem. Laura quis recusar, mas sabia que seria burrice. Aceitou o cartão e agradeceu baixinho. Miguel ficou no quarto do hotel assistindo desenho na televisão e Laura pediu para a recepção ficar de olho nele enquanto estivesse fora. O rapaz da recepção, que já conhecia a situação, garantiu que cuidaria. A loja ficava no segundo piso do shopping, pequena mas bem organizada, cheia de roupas coloridas para crianças. Laura entrou e foi recebida por uma mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque, sorriso simpático. Você é a Laura? A voz dela era calorosa. Sou. Laura tentou sorrir de volta, mas sabia que estava tensa. Prazer. Sou a Cecília. O Rafael falou muito bem de você. Elas apertaram as mãos e Cecília fez sinal para Laura sentar numa cadeira ao lado do balcão. A entrevista foi mais tranquila do que Laura esperava. Cecília perguntou sobre a experiência anterior, sobre como ela lidava com clientes, sobre disponibilidade de horário. Laura respondeu tudo com honestidade, tentando não parecer desesperada mesmo estando. Cecília ouviu atenta, fez algumas anotações e no final deu um sorriso largo. Você tá contratada. Laura piscou, sem acreditar. Sério? Sério. Cecília acenou. Você tem experiência, o Rafael confia em você e eu gostei da sua postura. Pode começar amanhã, se quiser. Laura sentiu as lágrimas subirem de novo, mas dessa vez eram de alívio. Eu posso. Eu começo amanhã. Obrigada. De verdade, obrigada. Cecília deu um tapinha no ombro dela. Relaxa. Vai dar tudo certo. Você só precisa de uma chance. E eu tô te dando. Laura saiu da loja flutuando. Pela primeira vez em semanas, sentia que tinha controle sobre alguma coisa, que não estava completamente à deriva. Voltou para o hotel quase correndo, ansiosa para contar para Miguel. Quando entrou no quarto, o menino estava deitado no chão desenhando num bloco de papel que Rafael tinha trazido no dia anterior. Consegui, Miguel! Consegui o emprego! Miguel largou o lápis e pulou nos braços dela. Eu sabia que você ia conseguir. Laura o girou no ar, rindo, sentindo um pedaço da felicidade que tinha esquecido como era. Quando colocou Miguel no chão, pegou o celular e digitou uma mensagem para Rafael. Consegui o emprego. Obrigada por tudo. A resposta veio rápida. Sabia que você ia conseguir. Parabéns. Vamos comemorar? Laura hesitou. Comemorar parecia íntimo demais. Parecia cruzar uma linha que ela ainda não sabia se estava pronta para cruzar. Mas ao mesmo tempo, Rafael tinha feito tanto por eles. Tinha sido tão presente que recusar parecia ingrato. Ela digitou de volta. Tá bom, mas nada muito caro. Rafael respondeu com um emoji de risada. Combinado. Passo aí às 7. Laura guardou o celular e olhou para Miguel, que tinha voltado a desenhar. Você quer sair para jantar hoje com o Rafael? Miguel levantou a cabeça empolgado. Quero! A gente vai comer onde? Não sei ainda, mas vai ser legal. Às 7 em ponto, Rafael bateu na porta do quarto. Laura abriu e encontrou ele com uma roupa casual, jeans e camiseta, mais relaxado do que ela tinha visto até então. Pronta? Pronta. Laura pegou a mochila e saiu com Miguel. Os três foram a pé até uma pizzaria pequena a algumas quadras do hotel. Nada fancy, como Rafael tinha prometido, mas aconchegante, com mesinhas de madeira e cheiro de pizza assada no forno a lenha. Sentaram numa mesa no canto e Miguel ficou animado, olhando o cardápio cheio de figuras coloridas. Posso escolher, mamãe? Pode. Laura sorriu. Rafael pediu uma pizza grande de calabresa e uma de marguerita, refrigerante para Miguel e suco para Laura.
Enquanto esperavam, ele conversou com o menino sobre os desenhos que tinha feito, sobre o que ele gostava de fazer, sobre qual era o brinquedo favorito. Miguel respondia animado, sem timidez, e Laura percebeu como o filho já tinha se acostumado com Rafael. Aquilo a assustava e confortava ao mesmo tempo. Quando a pizza chegou, comeram conversando sobre coisas triviais, sobre o trabalho que Laura ia começar, sobre os planos para os próximos dias. Rafael evitou falar de coisas pesadas e Laura agradeceu mentalmente por isso. Precisava de leveza, de normalidade, mesmo que fosse só por algumas horas. Depois de comerem, Miguel bocejou e encostou a cabeça no braço de Laura. "Tô com sono, mamãe. Vamos voltar então." Laura limpou a boca dele com o guardanapo. Rafael pagou a conta antes que Laura pudesse protestar, e os três voltaram caminhando para o hotel. A noite estava fresca. A rua iluminada por postes amarelados, o movimento mais calmo. Miguel ia no meio, segurando a mão de Laura com uma mão e a de Rafael com a outra, balançando os braços. Laura olhou para o filho, para o sorriso pequeno que ele tinha no rosto, mesmo estando cansado, e sentiu o peito apertar. Fazia tanto tempo que Miguel não parecia tão leve, tão feliz. Quando chegaram no hotel, Laura subiu com Miguel para o quarto e Rafael ficou no saguão. Ela colocou o menino para dormir rapidamente. Ele já estava quase apagando em pé. Depois desceu de novo, sem saber bem por quê. Rafael ainda estava lá, sentado na mesma poltrona de sempre, mexendo no celular. Quando viu Laura, levantou. "Pensei que você ia dormir." Laura deu de ombros. Miguel dormiu rápido. "Eu queria agradecer." "De novo." Rafael balançou a cabeça. "Você não precisa ficar agradecendo." "Preciso sim." Laura cruzou os braços, tentando segurar a emoção que ameaçava transbordar. "Você não faz ideia do que você fez por mim, por nós. Você me deu esperança quando eu achei que não tinha mais. Você me lembrou que ainda existem pessoas boas." Rafael ficou quieto por um momento, só olhando para ela. "Você teria conseguido de qualquer jeito, Laura. Você é mais forte do que imagina." Laura deu uma risada curta, sem humor. "Não me sinto forte. Me sinto quebrada." "Você não está quebrada," Rafael disse, a voz firme. "Você está machucada. Mas machucado sara." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Laura sentiu algo se mover dentro do peito, algo que não sentia há muito tempo. Não era atração física, não era paixão súbita. Era conexão, era reconhecimento, era a sensação estranha de que alguém realmente a enxergava. Laura ficou ali parada, encarando Rafael, e pela primeira vez desde que tudo desmoronou, permitiu que a vulnerabilidade aparecesse sem medo. "Eu não sei como agradecer tudo que você fez." As palavras saíram trêmulas. "Você apareceu do nada e mudou tudo." Rafael deu um passo para perto, mas manteve distância respeitosa. "Você não precisa agradecer. Eu que agradeço por ter conhecido vocês, por ter lembrado que ainda existe bondade no mundo, que ainda existe amor de verdade." Laura sentiu os olhos arderem. "Como você consegue ver bondade em mim? Eu sou um desastre. Não consegui manter meu casamento, perdi minha casa, coloquei meu filho na rua. Que tipo de mãe faz isso?" "Você não colocou seu filho na rua." Rafael interrompeu, a voz firme. "Você foi traída por alguém que deveria te proteger. Você foi jogada numa situação impossível e mesmo assim continuou lutando. Mesmo assim colocou Miguel em primeiro lugar. Isso não é ser um desastre, Laura. Isso é ser heroína." As lágrimas finalmente escaparam e Laura não tentou segurá-las. Rafael se aproximou devagar e abriu os braços, oferecendo sem forçar. Laura hesitou por apenas um segundo antes de se deixar cair no abraço dele. E foi como se algo dentro dela finalmente se permitisse desmoronar. Ela chorou no ombro de Rafael, chorou toda a dor, toda a raiva, toda a humilhação que tinha segurado por tanto tempo. E ele apenas segurou, firme, estável, sem dizer nada porque não precisava. Depois de alguns minutos, Laura se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. "Desculpa." Ela tentou rir, mas saiu tremido. "Eu não costumo desabar assim."
Pode desabar. Rafael disse suavemente. Todo mundo precisa desabar de vez em quando. Laura respirou fundo, tentando se recompor. Eu tenho medo. A confissão saiu baixinho. Tenho medo de confiar de novo. Tenho medo de acreditar que as coisas vão dar certo. Tenho medo de me apegar e perder tudo outra vez. Eu entendo. Rafael passou a mão pelos cabelos. Eu também tenho medo. Medo de me aproximar de alguém e perder de novo. Medo de sentir alguma coisa e ter que enfrentar a dor quando acabar. Mas sabe o que eu aprendi? Ele olhou nos olhos dela. O medo não some. A gente só decide se vale a pena arriscar mesmo com ele. Laura segurou a respiração. E vale. Rafael deu um sorriso pequeno, genuíno. Com vocês, vale muito. O coração de Laura bateu mais rápido. Ela não sabia se estava pronta para aquilo. Não sabia se conseguia abrir espaço para alguém novo na vida dela e de Miguel. Mas, ao mesmo tempo, Rafael já estava lá. Já tinha se tornado parte do cotidiano deles. Já tinha conquistado a confiança de Miguel. Já tinha mexido com algo dentro dela que estava adormecido há tanto tempo. Eu não sei se consigo ser o que você merece. Laura admitiu. Eu tô quebrada, Rafael. Tenho um filho, tenho uma vida complicada, tenho cicatrizes que não vão sumir tão cedo. Eu não quero alguém perfeito, Rafael disse, a voz baixa e honesta. Eu quero alguém real, alguém que saiba que a vida dói, mas que continua tentando mesmo assim. Alguém que me lembre que ainda existe beleza no meio do caos. E você é tudo isso, Laura. Você e o Miguel. As palavras atingiram Laura em cheio. Ela olhou para Rafael, para a sinceridade no rosto dele, para a forma como ele a olhava, como se ela fosse algo precioso e não algo descartável. E pela primeira vez permitiu que a esperança crescesse sem medo. Eu quero tentar. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar demais. Quero tentar confiar de novo. Quero tentar acreditar que isso pode dar certo, mas eu preciso ir devagar, Rafael. Preciso de tempo, todo o tempo que você precisar. Rafael prometeu. Eu não vou a lugar nenhum. Laura sorriu, pequeno, mas verdadeiro. Obrigada por tudo, por aparecer quando eu mais precisava, por não desistir mesmo quando eu fui difícil, por ver algo em mim que eu mesma não conseguia ver. Rafael segurou a mão dela e Laura não puxou. Você não precisa me agradecer por enxergar o óbvio. Os dois ficaram ali, parados no saguão vazio do hotel, apenas segurando as mãos, sem pressa, sem pressão. Era um começo, frágil, incerto, mas real. E isso era suficiente. Na manhã seguinte, Laura acordou com uma sensação diferente no peito. Não era felicidade completa, não era a ausência de medo, mas era algo parecido com paz. Miguel ainda dormia ao lado dela, e Laura ficou observando o rostinho tranquilo do filho. Eles tinham passado por tanta coisa, tinham sobrevivido ao pior, e ainda estavam juntos. Ainda tinham um ao outro, e agora tinham Rafael também. Não como salvador, não como solução mágica para todos os problemas, mas como alguém que escolheu ficar, que escolheu caminhar ao lado deles, mesmo sabendo que seria difícil. Miguel abriu os olhos devagar e sorriu quando viu a mãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, meu amor. Laura beijou a testa dele. Hoje é seu primeiro dia de trabalho, né? Miguel perguntou, se espreguiçando. É. Laura sentiu um frio na barriga, mas era nervosismo bom dessa vez. Você vai ser incrível. Miguel disse com aquela confiança absoluta. Você sempre é. Laura abraçou o filho com força. Obrigada por acreditar em mim, filho, mesmo quando eu não acreditava. Miguel apertou os bracinhos ao redor do pescoço dela. A gente sempre vai ter um ao outro, mamãe. Você falou isso. E o Rafael agora também. Agora a gente tem ele também. Laura sentiu os olhos arderem, mas dessa vez era de gratidão. Tem, sim. Agora a gente tem ele também. Mais tarde, quando Laura se preparava para sair para o trabalho, Rafael apareceu com um café e um pão na chapa. Pensei que você precisasse de energia para o primeiro dia. Laura aceitou, comovida com o gesto simples. Você não precisava. Rafael deu de ombros. Eu sei, mas queria.
Miguel estava terminando de se arrumar no quarto e Laura aproveitou para falar com Rafael em particular. Obrigada. Por tudo. De novo. Ela sorriu. Eu sei que já falei isso 1000 vezes, mas não canso de falar. Rafael segurou a mão dela. E eu não canso de ouvir. Vai lá e arrasa. Você vai ser ótima. Laura apertou a mão dele de volta. Quando eu voltar, a gente conversa mais? Sobre nós? Sobre o que a gente está construindo aqui? Rafael sorriu. Eu gostaria muito. Laura saiu para o trabalho com o coração mais leve. O dia na loja foi corrido. Cecília era exigente, mas justa. E Laura se esforçou para aprender tudo rapidamente. Atendeu clientes, organizou prateleiras, ajudou mães a escolherem roupas para os filhos e em cada interação lembrava de Miguel, de como ela sabia exatamente o que uma mãe precisava ouvir. Quando o expediente terminou, Laura voltou para o hotel cansada, mas satisfeita. Tinha conseguido. Tinha trabalhado, tinha sido útil, tinha dado o primeiro passo para reconquistar a independência. Miguel estava no quarto desenhando e Rafael estava sentado no chão ao lado dele, ajudando a colorir. A cena fez o coração de Laura derreter. Olha, mamãe! Miguel mostrou o desenho animado. É a gente! Você, eu e o Rafael. Laura se ajoelhou ao lado deles e olhou o desenho. 3 figuras de palitinho de mãos dadas, com um sol amarelo enorme no canto. Era simples, infantil, mas carregava tanto significado que Laura teve que segurar as lágrimas. Tá lindo, amor. O mais lindo que você já fez. Miguel sorriu orgulhoso e voltou a colorir. Rafael olhou para Laura e sussurrou. Como foi? Foi bom? Laura sussurrou de volta. Muito bom. Eles ficaram ali, os 3, no chão do quarto de hotel, colorindo juntos. E Laura percebeu que aquele era o recomeço que ela precisava. Não era perfeito, não era um conto de fadas, onde tudo se resolvia de uma hora para outra. Mas era real, era verdadeiro, era deles. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Laura e Rafael sentaram na pequena varanda que o quarto tinha, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. A gente conseguiu, Laura disse baixinho. A gente sobreviveu ao pior. E agora? Rafael perguntou olhando para ela. Agora, a gente reconstrói. Laura entrelaçou os dedos nos dele, devagar, um dia, de cada vez. Mas juntos. Rafael sorriu e beijou a mão dela. Juntos. Laura encostou a cabeça no ombro dele e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia assustador. Parecia possível. E era mais do que suficiente. A equipe TH Histórias deseja um lindo ano novo e agradece por você sempre estar por aqui. Tenha nossa gratidão.